Ok, já está gravando, pessoal. Deixa eu só agora colocar os slides em modo de apresentação. Só um minuto para estabilizar a imagem, a gente já começa a aula. Ok, vocês estão vendo o modo de apresentação, correto? Sim, Alguém me dá um retorno? Obrigado. sim. Tá, porque às vezes ele inverte aqui, por isso que eu sempre faço essas perguntas cretinas para vocês, né? Estão me ouvindo, estão vendo a apresentação, mas vamos lá então, pessoal. Iniciando a aula de hoje, de segurança e auditoria de sistemas, a gente está trabalhando com a terceira aula, aquela questão de terceiro conteúdo que a gente vai falar sobre normas, dentro ainda do nosso primeiro módulo. Hoje nós vamos encerrar o nosso primeiro módulo, mas para isso, então, eu resgatei, porque eu tive que fazer uma adaptação agora, pessoal, no nosso plano de aula, e já vou explicar o porquê disso. Nós vamos falar hoje de normas, que é referente ao tópico de normas, ou tópico 1.3 e 1.4, né? Depois eu explico isso para vocês, do nosso módulo 1. Só que eu fiz uma alteração na nossa programação no que tange ao seguinte: quando eu falo de norma, e eu já tinha combinado isso com vocês, é inevitável da gente falar sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que agora, recentemente, há 2 semanas, foi aprovado no Senado, no Congresso e no Senado, e ela já está em vigor. Tá? Existem, inclusive, muitas discussões se ela está em vigor, ou ela começa só em 2021, ou ela retrocede, ou ela tem que ter ainda a lei sancionada. Há uma discussão jurídica disso. Mas como normas e a parte legal e a lei vocês vão ver que nós vamos falar um paralelo hoje, a gente vai falar bastante de normas sobre o viés da ISO, tá? Que é o que a gente tem de norma, principalmente em ciência da computação, em computação, nas engenharias. Depois a gente vai conversar sobre as padronizações e como a gente deve encarar essas normas e padronizações. Mas está muito presente a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, o impacto que ela vai causar, a gente já começou a conversar em aulas passadas, vai causar na nossa profissão, no nosso agir e principalmente na nossa empregabilidade sobre a ótica da computação. A gente vai ver que vai ter que ter um responsável, um GPO lá, né, responsável pela questão de dados, tudo isso. Então, o que eu conversei também com o coordenador de curso, não sei se conhecem, o professor Paduim, e daí a gente conseguiu, junto com o pessoal da própria Unijuí, mostrar em relação à experiência da Unijuí, que tem uma pessoa certificada em cima dessa questão da lei, e ele vai dar uma palestra, webinars, como queiram chamar, na próxima semana, dentro da nossa disciplina, que é o dia 9 aqui, por isso que está essa questão, do dia 9, aspectos gerais e implementação. Aspectos gerais, isso aqui vai ser dentro da nossa disciplina, mas ele vai ser aberto, obviamente, para o curso da computação, tá? A ideia é não utilizar toda a nossa aula. Enquanto for necessário, a apresentação, ela vai estar em 2 momentos, tá? São 2 pessoas que vão trabalhar, uma mais com o viés jurídico, outro mais com o viés da implementação disso no nosso ambiente da Unijuí. Vai ser um case de implementação. Vai ser o Júlio, do CPD, e o William, da parte do CPD também, mas ele tem uma formação na parte jurídica. Então, para dar um contraponto da questão da implementação, como está sendo pensado na UNIJUI, do ponto de vista do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e essas informações. Então, pegar pessoas que estão qualificadas, que estão trabalhando com isso. E a partir disso vai ser feita uma apresentação e depois a gente faz tipo uma mesa redonda em que vocês vão estar abertos para fazer todas e qualquer indagação e perguntas, tá certo, pessoal? Isso vai ser dia 9, então, automaticamente, sendo dia 9, eu joguei para frente a questão da nossa programação, porque anteriormente era a apresentação dos projetos do dia 9 e a nossa prova era dia 16. Eu só joguei, janelei ele um pouco mais para frente, isso, porque eu já tinha reservado uma aula mais para frente para falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, ela só está sendo antecipada. Então, eu já alterei isso no plano de aula de vocês, tanto o que está no Classroom, lá no PDF, como o que está no nosso portal. Então, só para vocês se aterem que a nossa avaliação, obviamente, a prova, ela foi alterada do dia 6 para o dia 23. Os demais atividades até lá continuam a mesma. O que é? A nossa aula hoje sobre as normas, e no próximo domingo, tá certo? Porque está em amarelo, não é um dia de aula aqui, mas é um dia que vocês têm para postar o projeto 1, a atividade 1, como queiram, que vale 10 pontos da primeira atividade. Tranquilo isso aqui, pessoal? Entenderam? Ok.
Eu parti do pressuposto que ninguém falou, então tá tranquilo isso. Qualquer coisa, abra o microfone, por gentileza. E se alguém está fazendo alguma pergunta no chat, aí eu peço para que me dê um toque para me olhar, que eu estou em full screen. Pois bem, então a gente vai começar a aula de hoje sobre a questão de normas. Isso fecha... Só um pouquinho. Isso fecha o módulo 1, que a gente chama de segurança da informação em conceitos clássicos. A gente já viu conceitos, ameaças, as técnicas de proteção, eu já botei riscado aqui, por quê? Porque quando a gente trabalhou conceitualmente a questão das ameaças, os riscos, a questão de vulnerabilidade, aquela parte conceitual, existe automaticamente a ameaça, o risco, uma técnica a ser explorada em um ataque e uma técnica para você proteger, inclusive é objeto do trabalho que vocês vão apresentar a partir da aula que vem. Da aula que vem, não da outra aula, da aula que vem que der a apresentação, a aula que vem é o webinar, né? Então, o que nos sobra agora deste módulo, para fechar o módulo 1? Falar sobre normas. Como de costume, a gente está seguindo, obviamente, a literatura do nossa bibliografia clássica, que é o livro do Kim, o capítulo 12, se vocês querem um referencial, e a questão do Lira, a outra bibliografia básica nossa, ela é o capítulo 9. Tá certo? Então, aqui eu estou vendo os padrões de segurança da informação e aqui eu estou mais vinculado aos modelos e especificações de segurança. Tá certo? Então, se vocês querem procurar o referencial teórico da aula de hoje, é isso. O que a gente vai falar, e também vocês podem estranhar, eu sempre estava até então, na aula 1 e na aula 2, elas tinham as notas de aula 1 e notas de aula 2. A nota de aula 3, ela não existe enquanto arquivo, texto lá, pessoal, só tem esses slides, porque vocês vão ver que a nossa conversa hoje, a nossa apresentação, nosso bate-papo, vai ser em cima de uma coisa chamada ISO. E como é ISO, existem as normas ISO, das quais a gente vai conversar. Então, o referencial teórico são as próprias normas. Já vamos conversar sobre isso. A biblioteca hoje me devolveu a Laura, que nós já temos as normas, as que eu vou falar aqui especificamente, depois a gente vai ver, que é a 0 é free, eu vou mostrar para vocês, a família 2700, a 1 e a 2 já estão compradas, e tem a 5, a 7 e a 27701. Depois eu vou explicar para vocês também, eu já mandei comprar. Ela vai estar disponível na biblioteca. Infelizmente, me informaram que ela vai estar fisicamente. Eu achei que quando a gente comprava essas normas, para nós, eles iriam liberar, nós universidades, um acesso tipo a nossa bibliografia, que é um dos livros que eu já mostrei, que é eletrônico, que vocês têm acesso eletrônico. Mas não, eles daí disponibilizaram físico. Que evidentemente tem a ver com a questão da disponibilidade, porque essas normas, você sabe que são pagas, tá? Elas variam, assim, de 190, 200 reais até R$1.000, dependendo cada uma delas. Mas vamos lá, falando sobre ISO, acho que todo mundo já conhece, né, a questão da padronização ISO. O que é a ISO? É uma organização internacional de padronização, ela foi fundada, ou ela foi criada em 1947. Atualmente, a sede dela é em Genebra, na Suíça. Então, o que é a ISO? Daí tem a literatura clássica e os livros sempre que falam das normas da ISO, ela faz uma analogia porque o nome da ISO e da onde ele se originou, né? Ele se originou também da questão do próprio grego, da língua grega, em que ISOs, né, significa em grego igual. E é justamente isso. A ideia de ter uma ISO, um órgão de padronização internacional, é para que todos os países e seus órgãos, depois a gente vai ver que é a ABNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas, ela foi criada, inclusive, antes da ISO, porque as instituições de padronização de todo o mundo acharam que tinha que ter uma a nível mundial, em que ela definisse o quê? Ela desenvolvesse as normas internacionais. Muitas vezes, alguma nacional passa pelo crivo da ISO e ela fica internacional. Geralmente o oposto acontece, vocês vão ver isso, é bem natural no Brasil. A maioria das ABNTs são traduções das ISO e EAC. A gente vai ver. Até tem um esquema aí, depois eu vou mostrar para vocês, que algumas normas da ISO e EAC em inglês estão disponíveis sem custo. Quando elas são traduzidas para o português, e é literalmente uma tradução, ela passa a ser cobrada, vira uma ABNT. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. A ideia, então, era justamente de padronizar ou deixar efetivamente aqui normas em que todo mundo conseguisse seguir, independente de produtor, fabricante ou produto. A ideia é ter uma norma, e a partir daí qualquer produto pode estar certificado em cima de um determinado padrão, de um determinado
norma. Bom, aqui, para vocês, trazendo agora para o nosso mundo de rede, eu acho que vocês viram, principalmente que foi meu aluno aí em Redes 1 e Redes 2, estavam careca de ouvir eu falar assim, ó, o RMOS da ISO, o que é o Reference Model Interconnecting, né? Modelo de referência de interconexão de sistemas abertos, aquelas 7 camadas. ISO 9000, ISO 9001, se falou muito na questão de qualidade geral, qualidade total, que as empresas tinham a certificação. Então, são essas justamente as normas mais conhecidas da ISO. Evidentemente que, sobre o viés da segurança de dados, também tem normas, e vou dizer, tem várias. A família 2700 da ISO, que fala sobre segurança da informação, tem mais de 45 normas. Depois a gente vai ver essa questão. Não vamos ver todas, evidentemente, né? Fazendo esse paralelo que eu já havia falado para vocês, existem nos países os órgãos de padronização, ou as associações de padronização. No Brasil, essa associação seria a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela foi criada, inclusive, antes da ISO. Se vocês se recordam, a ISO foi fundada, foi inaugurada, digamos assim, em 1947. A ABNT foi em 1940. A ABNT foi uma das precursoras que deu origem, inclusive, nas associações para a questão do surgimento da ISO. Então, hoje ela se restringe, sim, na grande maioria da ISO, porque houve uma inversão. Tinham várias associações em várias partes do mundo, e elas, em comum acordo, resolveram criar uma internacional para ter um padrão uniforme, para ter uma uniformização, para ter um padrão de criação de produtos, não vinculados a produtos, mas sim de forma genérica. Então, a Associação Brasileira hoje já faz o quê? Faz o oposto. A ISO define um padrão, a ABNT coloca a chancela dela através da tradução e vende ela como uma norma. Basicamente, é assim que funciona hoje essa questão. Para quem já passou por alguma certificação profissional, pode ver que eles estão dizendo, nós estamos se certificando nesta ISO, nesta classe, ou nessa família inteira. O que a ISO promove? O que eu já falei. Ela busca o que? Uma uniformização, tá? A nível de mundo, definindo padrões nas mais diversas áreas. A tecnológica é uma delas, mas não é apenas as áreas tecnológicas. A gente vai vincular, evidentemente, por ser redes, a parte da ISO, da RMOS, ou na parte de segurança especificamente, que é o tópico dessa disciplina. Mas existem outros setores em que a ISO trabalha. Qual a finalidade? Se eu defino já um uniforme, tá? Uma uniformização, e eu defino padrões, eu garanto que os meus produtos que tenham essa certificação de uma determinada norma seguem um rigoroso controle de qualidade, segue umas normas de boa prática. Agora vamos falar um pouquinho do que nos interessa nesta disciplina. Nessa disciplina, nos interessa a questão da segurança da informação. Está, inclusive, no nome da nossa disciplina. Então, um padrão de referência internacional para a gestão da segurança da informação é a família ISO 27000. Geralmente, vocês vão ouvir falar nos cursos, se já não ouviram falar de certificação e implementação, a 27001 e a 27002. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais isso, mas, basicamente, a empresa se certifica ou é certificada em cima dos requisitos explícitos na 27001, e quem faz essa certificação, quem tem esses controles que a ISO chama, é a 27002. Então, você se certifica, é certificado através de um curso, por exemplo, da 27002, para implementar a 27001 dentro de uma empresa. Mas o pessoal, nessa confusão, diz assim, família 27000, tá certo? Como eu já mencionei, só na parte de segurança, sistemas de gerenciamento de segurança e informação, de tecnologia, são mais de 45 normas, tá? Por que existe isso? O conceito da ISO, não só da 27, mas da ISO como um todo, ela é ser, e principalmente a 27, que agora nós vamos restringir a nossa aula de hoje na norma 27, na família, 27000, ela pode ser vista como um modelo holístico. O que vem ser um modelo holístico? Daí eu peguei e colhei aqui a definição, né? O holismo, né, um conceito criado por James Christian
em 1926, em que descreveu de uma forma bem simples aqui eu fiz uma adaptação. Ela diz o seguinte, que o holismo é a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, que é maior que a soma das partes. A gente, então, trabalha um pouquinho no conceito diferente da matemática. O que é o todo? É a soma de todas as partes, dá o todo, dá o total. Não, o modelo holístico é quando você olha que estas partes formam ou têm a soma de todas essas partes é maior do que um todo. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que a família ISO 27000, ela é dividida em várias partes nos quesitos de vários segmentos ou visões que tu pode dar para a questão da estrutura de TI, leia-se sobre o viés da segurança. Uma parte pode ser a política de segurança, a outra parte pode ser os meios de comunicação. A gente colocou aqui explicitamente para vocês. O holístico é porque, no caso do modelo, ele se caracteriza por uma outra abordagem bastante falada hoje, né, que é a tua visão 360. O que é essa visão multidimensional, ou de várias partes de que formam um todo? É um pouquinho desta teoria holística que está aí. O que é essa visão geral do todo? Sobre a questão de segurança da informação, ela fala sobre as telecomunicações. Eu posso ter um segmento da família, uma norma da família 27000, que fala especificamente sobre as questões de telecomunicações. Telecomunicações sobre o viés de transmissão, mas eu posso falar sobre aplicação, segurança aplicacional. O que é uma segurança aplicacional? Uma segurança da aplicação, mas da aplicação sobre o viés dos dados, ou da aquisição dos dados, ou da transmissão dos dados. Cada uma pode ter uma visão diferente. Cada um pode ter métricas diferentes. Então, de novo, por isso essa visão holística, por isso que dá uma certa confusão, em que as pessoas têm um certo receio. Meu Deus, aquela questão da ISO lá são um monte de parâmetros, são um monte de certificações, são um monte de normas. São. Mas elas são desenvolvidas para dar um norte e para dar uma qualidade, de uma qualificação e uma padronização do que seria uma boa segurança em relação ao tema de dados, ao tema de TI. Então, continuidade dos negócios, por exemplo, licenciamento, entre outros, tá? Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando só e citando para vocês efetivamente só o número de normas que tem na família 27000, mas todas, de alguma forma, estão vinculadas a alguma desta questão das partes no que se refere à segurança da informação. Aqui, novamente, a gente retorna à família 27000, que é o quê? A família de norma ISO 27000 é um conjunto de requerimentos e controles. As normas ISO são feitas assim, como eu havia mencionado para vocês. Família 27000, 27001, estão definidos todos os requerimentos das boas práticas que uma empresa deve adotar ou conhecer para implementar uma boa política de segurança dos seus dados, por exemplo. Como ela vai fazer isso? Com a 27002, em que ela tem os controles para ser aplicado esses requerimentos. Então, uma parte é requerimento, outra parte é controle. A grande maioria das normas na ISO se interrelacionam dessa forma. Uma define requerimento, outra define controle. Uma diz o que tu tem que fazer, a outra diz como você deve aplicar aquilo. Como você deve proceder para que aqueles requerimentos sejam satisfeitos. Por exemplo, ele vai dizer lá, todos os meus dados devem ser validados. Tem que pensar na tríade lá, a CIA, tá? Efetivamente, para ter a integridade e disponibilidade. Como eu faço isso? Tá lá no controle. Então, tem este jogo. Por isso que a gente certifica uma empresa na 27001 e o certificador tem que estar baseado na 27002. Isso eu estou citando 2 exemplos das mais utilizadas sobre esse viés de segurança da informação, tá? Como eu já falei, tem mais de 40. Mas qual é a vantagem, né? O que eu ganho, ou a minha empresa ganha, adotando a família 27000, né? Então, aqui, no próximo slide, inclusive, eu peguei uma figura da internet ali que eu achei bem interessante. Tem várias consultorias, se vocês começarem a procurar na internet, tem vários cursos, tem vários órgãos, tem várias empresas que trabalham especificamente para as partes de certificação da ISO. De tão complicada que ela é sobre o viés de entender essa metodologia, tá? De como ela opera, como ela trabalha, se dá através de certificações. Isso vai estar muito presente na aula que vem, quando a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
Vocês vão ter que ver que vão ter que pegar 27711 ou 701, agora me falhou a memória, e vão ter que verificar como eu faço na questão do que fala essa norma. Ela fala sobre a questão da confidencialidade dos dados. Então, se eu estou preocupado especificamente de confidencialidade sobre o viés do cliente, eu vou olhar aquela norma, vou ver os requisitos e vou ver os controles. Requisitos onde eu tenho que chegar e o controle como eu tenho que aplicar. E eu posso trazer isso para dentro da minha empresa e ter um padrão de certificação. Eu sei que não sou eu que inventei aquilo, que aquilo é uma norma internacional de boas práticas. É um pouquinho disso que a gente tem que olhar, essa questão da complexidade da ISO. Não, então, mais com aquele olhar pejorativo, mas vendo que aquilo pode ser, sim, um bom indicativo, um bom roteiro de como a gente deve implementar as coisas dentro de uma empresa. Por isso que vocês enxergam as grandes empresas dizendo assim, ó, minha certificação é ISO tal, ISO número tal, porque tu seguiu um padrão. Você adotando, ou a tua empresa adotando a ISO 27000, você vai ter aqui, a gente resumiu através da literatura, principalmente nossos livros, aqui em 4 grandes pontos, que a gente vai esmiuçar no próximo slide. O primeiro dele, você tendo a questão da adoção da ISO 27000, você aumenta o nível de segurança das informações e dos sistemas em termos da tríade, a famosa tríade, né, CIA, né, de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. No momento em que você adota boas práticas, você aumenta a confiabilidade da segurança sobre esta tríade. A gente já conversou isso. O que é uma vulnerabilidade? É alguma das falhas na confidencialidade, na integridade e na disponibilidade. Pode ter certeza. Aonde eu tenho que me proteger de uma vulnerabilidade para garantir o quê? A confiabilidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Então, parece uma coisa assim, bem teórica, bem, como eu diria assim, chata. Não, mas ela tem sentido. Então, se a gente entender que é isso, fica mais fácil de padronizar o restante. Segunda, grande a vantagem na adoção dessa família ISO. Identificar de forma continuada a oportunidade de melhorias, transformações em processos contínuos. Então, eu até coloquei uma figurinha de um processo contínuo. Na verdade, a ISO faz exatamente isso, aquela visão holística. Como ela tem que a soma das partes é maior do que o todo, eu posso definir, e a gente conversou sobre domínios, tá? Da tecnologia da informação anteriormente, a parte conceitual, em que eu posso definir que um determinado domínio, o meu domínio de infraestrutura, o meu domínio de servidores, o meu domínio intranet, o meu domínio web, é mais importante ou menos importante, tem um custo maior ou menor, um valor agregado maior ou menor para a minha empresa, eu posso efetivamente ir lá nesta visão, nesta parte do processo, pegar uma determinada ISO e implementar isso. No momento em que isso está feito, eu posso migrar para outra parte, seguindo o mesmo padrão com uma outra norma. Então, é exatamente isso, é um processo contínuo. Depois a gente vai ver que existe, inclusive, uma metodologia, tá? Que eles chamam, depois a gente tem um acrônimo para isso, em que você vai planejar, executar, validar e revalidar isso. De forma cíclica, essa questão em todas as visões que vocês podem imaginar sobre o viés da tua corporação. Uma terceira vantagem da adoção, aumentar a confiabilidade e a satisfação dos clientes e parceiros, propiciando a realização de novos negócios. Existe muito isso, e a gente vai abordar bastante na Lei de Proteção de Dados, em que o problema em você fazer o comércio e a parceria com os teus clientes, é que, às vezes, uma informação que é minha tem que ser compartilhado com meus clientes. O B2B, o B2B, o B2C. Depende como você vai trabalhar esses conceitos, eu tenho que passar minha base de dados para os meus parceiros clientes. E eu posso fazer isso agora com a Lei de Proteção de Dados, porque esse dado eu peguei de alguém que fez um contrato comigo. Como eu vou passar isso para um terceiro? Como isso vai ser gerenciado? Existem boas práticas nas ISOs lá que definem esta questão só para o B2C ou B2B. Para fazer efetivamente, de novo, visão holística, eu peço uma determinada ISO e trabalho em um determinado segmento. Eu tenho que implementar todos? Não é que tu tem que implementar todos. Está padronizado todos esses segmentos, todas essas partes. A tua empresa vai decidir aonde ela quer essa certificação, em que nível de certificação ela vai querer e aonde você vai adotar. O padrão é a 1 e a 2. E a quarta e última nessa
definição de 3 melhores práticas, ou melhores, 3 melhores características ou evoluções que tu ganha com a adoção da ISO 27000 é implementar controle de análise de risco, melhorando o desempenho organizacional das organizações. Então, como implementar um controle de análise de riscos? Tu pode fazer essa medição através da família 27000. Ela te propicia uma implementação e principalmente uma melhoria, pelo simples fato dela estar padronizando requisitos e controles. Se eu sei o que eu quero atingir, que é os meus requisitos, e tenho os controles padronizados, eu tenho tudo documentado isso. Então, eu tendo a ter um controle de uma análise de riscos, por exemplo, muito superior a de quem não controla isso. Ou melhor, quem acha que controla e não fez essa divisão que a gente estava comentando. Tá ok? Pois bem, só tomar uma aguinha aqui. Eu coloquei a fonte aqui embaixo, né, até para dar um mérito aí, desta... Eu acho que, se não me falha a memória, gente, isso aqui foi eu tirei de um site de uma certificadora, tá? Que trabalha com certificação ISO 27001, tá? Mas eles colocaram aqui bem posto os benefícios de implementar, agora a gente está falando da 27001. A ISO 27001, que nos próximos slides vão estar definidas ali bonitinha, cada uma delas, tá? Depois aqui a gente só está introduzindo as vantagens de adotar isso para depois especificar para vocês o que ela vem ser propriamente dito. Eu posso até mostrar a norma, mas a norma tem 140 páginas a 1 e eu acho que mais umas 120 a 2. E assim vai todas as demais. Mas qual é a ideia? Nesse slide aqui está sintetizado quais seriam os benefícios de adotar, de uma empresa ter uma certificação. Lembrando que a 27001 é a certificação da empresa, onde estão todos os requisitos que devem ser implementados. A 27002 vai ser para quem vai validar isso, ou vai implementar isso, vai certificar a tua empresa em cima da 27001. Então, o primeiro deles, lá em cima, é uma redução nas chances de violação de segurança do seu ambiente de TI. Nada mais natural, porque é justamente isso que reza a ISO 27000. O segundo ali, eu coloquei o controle e supervisão dos riscos para o ambiente de TI. É mais uma das vantagens. Você vai ter um controle e uma supervisão, porque no momento que tu tem todos os requerimentos e todos os controles em cima desses requerimentos, você tem um ambiente controlado e normatizado para fazer isso. O porquinho aqui já é óbvio, né? Que como você tem tudo com controles, requisitos, e tem os controles para efetivar se os requisitos foram cumpridos, você tem uma metodologia padrão. Se tu tem uma metodologia padrão, tu tende a fazer isso de forma uniforme, sempre igual e sempre seguindo um padrão. A tua tendência é ter, sim, uma redução nos teus custos, porque tu não vai estar apagando incêndio de todo o segmento. Tu sabe efetivamente quais são os teus controles e quais são os requisitos que implementar nesses controles. Detecção sistemáticas de vulnerabilidade. É muito aquela questão, depois a gente vai ver, quando você implementa qualquer norma ISO, ele tem um segmento de você desenvolver, aplicar, criar, revalidar. Isso é cíclico. Então, você tem, efetivamente, uma sistemática para procurar as tuas falhas. Outro, cumprimento de requisitos internacionalmente reconhecidos. Quando tu ganha uma validação, uma certificação ISO, tu tem um carimbo de uma instituição internacional e, obviamente, de uma certificadora que está por trás disso, em que está dizendo, ó, você segue as boas práticas internacional no segmento XYZ. Então, isso te dá uma credibilidade também para os teus clientes e parceiros. Por exemplo, se tu é um parceiro, aquilo que eu estava falando, compartilhamento de informações entre empresas, tá? Como é feito isso? Se tu tem uma certificação ISO, a primeira coisa que o teu gerente lá de negócios, o teu gerente de informação vai te perguntar, tu tem alguma certificação? Você segue alguma norma? Qual é a política de segurança que vocês adotam para compartilhamento de dados? Não tem? Vocês podem estar livre acesso aqui à base, mas como está livre acesso à base? Qual é a forma que eu acesso? Quais são os requirements? Quais são os requisitos que eu tenho que ter? Não, você segue o padrão da ISO 27001. Nós temos ela implementada na sua instância X, Y e Z. Isso dá uma credibilidade. Então, tu está cumprindo requisitos e normas internacionais. Método estruturado para atender os requisitos de conformidade. Aquilo que eu acabei de falar. O que é uma questão de conformidade?
você está atendendo às normas de uma determinada norma. Você tem a conformidade com aqueles requisitos através dos teus controles. Então, gera-se um padrão. Já falei, né? Aumento da confiabilidade em relação entre os parceiros, clientes e público. Tá? Nossos parceiros, às vezes, são empresas. Os nossos clientes são clientes e pode ser empresas também, né? E como o público em geral, uma empresa certificada. Por isso que as empresas, se vocês se lembrarem, aí vocês podem ver até hoje, no logotipo da empresa, na página da empresa, agora não se usa mais, mas uns 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, era lindo ter aquele símbolo ISO 9000, ISO 9001, o pessoal adorava aqueles símbolos. E eu te digo mais, agora a tendência é a gente olhar para esse símbolozinho da família 27000, quando se refere à questão de segurança da informação e dados. Isso vai ficar muito em voga agora nos próximos anos, com certeza. Vantagem competitiva, né, o famoso carimbado, né, você tem um padrão de reconhecimento e é um padrão internacional, a gente já falou. Minimização dos riscos com OTI e danos e custos em decorrência dos mesmos. A gente já falou um pouquinho quando a gente diz que a gente melhora aqui os nossos controles e reduz os nossos custos. Na verdade, aqui é uma junção dos dois. Minimizando os riscos, automaticamente você vai minimizar os teus custos, que vão ser em decorrência desses riscos, né? Se eles deixarem de existir ou se eles forem minimizados. A gente já falou que tornar um ambiente, uma rede, uma corporação, um sistema completamente seguro é utópico. Então, a gente tem que minimizar a possibilidade de ocorrência de alguma fraude, de algum ataque, de algum desperdício ou de algum, efetivamente, alguma a ocorrência indesejada naquela tríade que a gente sempre fala, da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Se você fizer isso, você vai estar minimizando. Nunca vai conseguir eliminar os 100%. E, por último, aqui, é exatamente a questão da tríade, né? O cadeadinho nos remete a uma questão de confidencialidade, né, da informação, mas, na verdade, de toda a tríade, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que é uma integridade? Se eu sofri um ataque, meu dado pode não ser mais íntegro, não pode ser mais o meu sistema íntegro e confiável. Confidencialidade, se ele foi atacado, se foi minha base de dados. Ela virou domínio público na Darknet, lá, e todo mundo pega o número do meu cartão de crédito, meu CPF e data de nascimento, nome de mãe, né, que é geralmente os dados que eles pedem em qualquer autenticação. E disponibilidade idem também, né. Quantas vezes a gente já viu sequestro de dados aí, né? Os dados, muito usual aqui nos últimos anos tem acontecido com prefeituras de pequenos municípios, aí o pessoal simplesmente entra lá e vocês estão estudando, possivelmente alguns de vocês vão apresentar na questão da atividade 1, a questão dos ataques para sequestro de dados, né? Então, isso também é bastante utilizado. Então, aqui um pouquinho do falar dos benefícios que a gente teria em adotar a família ISO 27000. Continuando. Então, esse carimbinho ali no canto superior esquerdo, aqui, você já deve ter visto, né, em vários ISOs, geralmente a gente falou de 9000, 9001, e agora a gente tem que estar trazendo para a família 27000, isso tem que ficar aqui. Então, se tu tem esse carimbinho aqui da 27001, a tua empresa está seguindo as boas normas no que tange à segurança da informação. Então, suas informações serão tratadas de acordo com elevados padrões de gestão e proteção, se tu tem essa certificação. É um pouquinho disso. Mas como é feito isso? A gente já falou, né? Você está seguro? Como eu garanto que eu tenho essa certificação? Existem duas formas de fazer essa certificação, tá? Ela sempre é a partir do mapeamento de nível de segurança, Security Assessment, né? Que nada mais é o que um documento gerado por uma pessoa certificada ou por uma empresa de certificadora que me dá o carimbo de boas práticas. Então, aquilo que eu havia introduzido para vocês no início da aula ali. Se uma empresa é certificada na 27001, quem faz a certificação do 27001 é quem domina os controles. O controle é 27002. O 27002 é a única norma ISO que pode certificar pessoas. Então, eu certifico um indivíduo a partir de uma norma para ele aplicar uma outra norma em um ambiente corporativo. Quando eu falo indivíduo, é um indivíduo ou uma empresa certificadora. Mas é na pessoa, é a única norma, 27002, é que você faz provas
para ter certificação, que você tem os controles necessários para implementar o requisito que uma empresa deve ter para ser certificada na família 27.000, que é 27.000. Então, quando vocês enxergarem certificação 27.00001, é porque alguém, um indivíduo físico e possivelmente numa empresa pequena, no final da aula de hoje a gente vai comentar sobre isso, ela vai certificar uma pessoa para implementar isso, que tem um custo menor do que pegar uma entidade certificadora, que é uma empresa. Qual tem maior capacidade? Bom, isso aí o mercado vê, né? Uma empresa tem empresa aí que tem centenas de consultores, mas eu posso fazer isso dentro da minha empresa? Eu poderia ser o analista que faz isso? Pode. Tu pega a 27002, estuda ela, faz uma certificação e aplica ela dentro da tua empresa. Este é o caminho das pedras. É um pouquinho disso que a gente está falando, dessa questão de normas, né? Qual é o meu balizador? Qual é o meu indicador? É a norma. É justamente esse objeto. Vocês já devem ter ouvido falar que, além das ISOs, agora ainda a gente está na parte introdutória, que para além das normas ISO, existem outras certificações, tá? E daí a gente pode abrir aqui o leque, né, das certificações desde Microsoft, na parte de Linux, na parte de DB2, de banco de dados, sejam eles Oracle, MySQL, Postgres, etc. e tal, existem várias certificações. Então, eu coloquei algumas delas relacionadas aqui, bem conhecidas, sobre o viés dos sistemas de informação, de segurança de sistemas de informação. Então, vocês vão procurar aí na literatura, ela vai falar bastante da parte de CIH, né, que traduzindo seria, para o português, seria um certificado de hacker ético, tá? Cuja especialização serve para avaliar a segurança de computadores. Isso aqui existem várias empresas, que é um pouquinho guardadas proporções, por favor, né? Vocês não são certificados fazendo essa disciplina em hackers éticos, mas eu pretendo que vocês virem éticos com o objetivo do trabalho anterior que eu dei para vocês. Que era o quê? Verificar a vulnerabilidade, eu sempre dizer para vocês, eu quero saber qual é a técnica que vocês estão usando para atacar. Ah, é a técnica tal, a ferramenta tal, e como eu faço para efetivamente depois não ser atacada disso. Isso é uma pseudo-certificação. Pseudo-certificação porque vocês estão trabalhando cada grupo em uma única classe. Uma certificação de um hacker ético, ele vai explorar todos esses conjuntos que vocês vão apresentar na outra aula. Ou as variações desses conjuntos. As mais usuais. Vão pegar todas? É óbvio que não, porque semana que vem vai ter uma nova. Mas existem as técnicas clássicas de ataque. Depois, suas variantes. Eu sempre falo assim, começou com DOS, Denial of Service, negação de serviço. Depois que descobriram isso, ele passou um D na frente, distribuído. É essa a ideia. Depois de ser distribuído, eles foram para os equipamentos de rede. Equipamentos de rede, leia-se aquelas câmeras IP, eu já comentei para vocês. Agora, a sensação está sendo o IoT, a internet das coisas. Em qualquer dispositivo vai ter uma pilha TCP lá e vai ter um microprocessador. Tem microprocessadores, tem pilha TCP, eu consigo fazer conexões socket, posso rodar alguma coisa lá. Ele é um possível agente de eu fazer um ataque de DDoS. Então, na verdade, tem os ataques clássicos que vocês têm que estudar, que vocês têm que conhecer. Então, essas são algumas certificações. CFHI, que é o quê? É a certificação que serve para ensinar profissionais a detectarem os crimes virtuais. Ela está mais vinculado à questão forense, né? À questão de leis. Então, mais vinculado com este viés. Enquanto esse aqui é mais, efetivamente, a aplicação, esse aqui vai descobrir a detecção de crimes virtuais e, obviamente, as suas punições. A CISP, tá? Certificado de Informação, que é nada mais do que uma certificação na qual são abordadas práticas de controle de acesso, mais vinculado ao controle de acesso às informações. E a última aqui que eu elenquei nesse rol aqui é CCIO-ISO, né? Que ele vem, que é um programa que capacita os profissionais dos mais altos níveis de segurança da informação. Ele trabalha mais a nível de gerência, a nível de direção. O que efetivamente, se tu é um diretor de uma empresa, e na parte de segurança, o que você tem que saber? Isso está sendo bastante procurado também, porque geralmente a gente pega estes dois aqui está vinculado mais à parte jurídica, fala com o advogado, ele tem que se virar com a parte de crimes virtuais, né, cibernéticos. Mas e na parte de acesso à segurança? Daí tu fala com o guri lá do CPD. Tá, mas o teu chefe tem que entender disso. Então, existem certificações para a parte de chefia, para efetivamente os diretores terem essa condição. De novo, no final da aula,
eu achei um dos poucos artigos em que eles implementaram uma questão do ISO numa média, numa empresa considerada média pequena. Porque geralmente a gente vê os cases aí na internet, os vídeos, os certificadores nas páginas, os nossos clientes, as grandes empresas. Nas grandes empresas é bem comum este tipo de certificação. Mas como a gente vai fazer isso nas médias e nos nossos pequenos? Principalmente os nossos pequenos. O tópico da aula de semana que vem, a lei de proteção dos dados, ela pega todo mundo, não pega as grandes corporações. Isso aqui até 2, 3 anos atrás, só se falava em grandes corporações, em que tinha um grande time. Efetivamente tinha a parte técnica, tinha a parte efetivamente de advogados, e o pessoal aqui, a parte de chifre, a parte de gerência, nem sequer se preocupava, ver com o pessoal do CPD. Não, a coisa está mudando, e não é nas grandes corporações, são em todas as corporações. Então, para fechar essa primeira parte aqui, antes da gente entrar nas ISOs propriamente ditos, existem sim outros órgãos de padronização no mundo, que foi o que eu comecei a falar para vocês. Existe em cada país um órgão de padronização, assim como no Brasil tem a BNT foi uma das cofundadoras da ISO, nos outros países existem outras também que têm não um peso tão importante quanto a ISO, mas dado a um determinado segmento, eu posso falar, por exemplo, a questão do I3E. Quem já não ouviu falar do famoso protocolo Ethernet, tá? 802.3, I3E 802.3, o que é o nosso Ethernet? 802.3.5, Token Ring, 802.3.6, FDDI, que é uma rede metropolitana de fibra ótica. De onde está tirando isso? Isso são padrões I3E, que vem do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. É uma instituição americana que rege muitas normas do ambiente de redes. Assim como ela, também americano, tem o NIST. Fazendo uma analogia, o NIST seria um Inmetro, tá? No Brasil. No Brasil, o equivalente ao NIST americano é o Inmetro. Só que existem várias normas que o NIST fornece, principalmente sobre essa questão de padrão de medição. Está vinculado, tá certo? Aqui, por exemplo, está a questão, o NIST é o hospedeiro do relógio atômico da hora oficial dos Estados Unidos. Eu estou dizendo, grande coisa. É grande coisa, sim, pessoal. Pode ter certeza que é grande coisa que um monte de aplicações financeiras se baseiam neste reloginho aqui para ser executado. Tá? Então, isso aqui tem que ter uma certa confiabilidade, uma enorme confiabilidade. Então, só para citar exemplo de outros órgãos. O ITU-T, assim como tem, esses dois são americanos, esse aqui, ele é na Europa, nos países europeus. Ele trabalha sobre o contexto do que o I3E é para o mercado americano e mundial também, no mercado europeu, o ITU-T, tá? Que ele vem da União de Telecomunicações Internacionais. É um órgão das Nações Unidas responsável por administrar e prover questões de informações de tecnologia, voltadas, sim, mais para a parte de telefonia. Tá certo? Acho que agora com o advento do 5G, aí isso se resgata bastante agora, essa discussão, né? Porque a questão da telefonia, ela ficou muito incutida dentro da internet hoje, atualmente, né? Nas redes de comunicação. Então, ela já foi muito forte, o ITU-T. A ANSI, né? Acho que todo mundo conhece, que também é outra instituição americana, né? Que dita, o objetivo da ANSI é garantir a segurança e a saúde de consumidores e proteção do ambiente, provendo padrões de consenso voluntário em um sistema de avaliação de conformidades. Segue o padrão ANSI, tá? Qual é a linguagem que tu usa? Eu uso a linguagem C no padrão ANSI. Já deve ter ouvido falar isso, né? Que existem alguns padrões de linguagem de programação. O ANSI é um deles. Então, é uma outro órgão de padronização. E depois a gente já falou, evidentemente, não menos importante, é o que a gente está estudando agora, que é a nossa ISO. Então, dentro de um contexto dos órgãos de padronizações mundiais, o nosso livro do Kim, ele fala exatamente nesses 5 itens. Nós vamos focar especificamente, a partir de agora, na família ISO. Bom, tá aqui o slide, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, cada uma destas abazinhas aqui, ou desses botãozinhos aqui, que é um hiperlink, se vocês entrarem efetivamente neste link aqui, vocês vão ver que clicando em cada uma dessas vai abrir a família. Isso aqui é até bem interessante, por isso que eu já deixei aqui esses 2 links,
Só um pouquinho, pessoal, deixa eu estabilizar, que eu estou com o monitor externo, então ele dá esse tempinho aí. Voltou. Eu deixei esses dois links por dois motivos. Primeiro, esse aqui, o ISO 27000 Security, deixa eu pegar aqui, procurá-lo. Não é este, eu já tinha aberto aqui para evitar, tá aqui. Todos eles aqui eu achei interessante, pessoal. Aqui, evidentemente, que o Chrome faz isso aqui. É um site em inglês, mas ele já traduz automático. Eu deveria ter posto aqui em inglês. Mas qualquer uma das famílias vão pegar a 27001. Você clica em cima dela, ela vai te dar um breve descritivo. Não está a norma aqui, por favor. Mas está uma introdução da norma, a história. A história, basicamente, é se ela sobrepõe uma anterior ou ela é uma fusão de uma outra norma. A estrutura desse padrão, dessa norma, e um pequeno requisito, tá? Um pequeno descritivo dela. Então, vocês podem ver aqui que é alguma coisa de 2, 3 páginas em que dá uma síntese do que é esta norma. Isso funciona para todas. Sempre depois dos 2 pontos vai estar a última versão dela. Nesse caso, a 2001 e a 27001 e a 002, ambas são de 2013. Deixa eu só carregar, ó. A 27000, a última atualização dela é 2018. O que é 2700? Ela simplesmente se faz sobre uma visão geral e dá o vocabulário, ela está na sua 5ª edição, utilizado em todas as outras normas dessa família. Então, aqui vocês podem ver a quantidade de normas que tem, que cada um desses aqui é um hiperlink para uma das normas. Então, tem todas as normas que a gente mencionou, vai mencionar aqui para vocês. Tá certo? O outro link aqui que eu deixei para vocês no site é justamente Standards, tá? É o que eu comentei no início da aula. Deixa eu só achar ele aqui, que eu já devo ter aberto, porque às vezes aqui. Se vocês procurarem standardiso.org, tá? Esse public aqui em padrões disponíveis, esses são os padrões que são liberados em língua inglesa, ou geralmente é inglês e francês, tá? Acho que aqui é todos em inglês, vocês podem ver, aqui eu tenho uma em inglês e em francês. Aqui, a 10.746. Como eu procuro, bom, aí vamos pegar aqui a 27, já está ali selecionada, a 27, ó. A ISO IEC 27000 é de 2008, ela está disponível na versão em inglês e na versão português. Ela fala do quê? Do vocabulário geral. Essa aqui, simplesmente, eu baixar aqui, clicar, ela vai me baixar. Eu já coloquei para vocês, dar um termo de aceite, né? Não vou baixar aqui de novo, só para mostrar para vocês. Ela já está no portal lá, a família 27000, botei lá porque ela está disponível aqui. No Brasil, ela é vendida na tradução, mas aqui vocês conseguem baixar. Tem algumas outras normas? Tem várias aqui, vocês podem ver aqui, deve ter mais de 100 normas disponíveis. Então, no próprio site da ISO, vocês encontram alguma questão de algumas normas que são gratuitas na língua inglesa ou na língua francesa. Então, eu já coloquei isso aqui também. O que nós vamos ver agora? Deixa eu só voltar para o modo de apresentação. Só um minutinho. Estabilizou. O que a gente vai ver? Agora a gente vai ver um pouquinho as duas que mais nos diz respeito e mais tem importância para a questão da segurança, que é a 27000, 1 e 2. Da onde surgiu, então? Vamos começar. Assim como o seu processor, a ISO IEC, 27002, fornece à organização recomendações de melhores práticas sobre o gerenciamento da segurança da informação. O padrão direciona suas recomendações para o pessoal responsável por sistemas de gerenciamento de segurança da informação. Segurança da informação está no contexto da tríade DIC, né, ou CIA, como queiram, sendo do português, vocês vão ver o DIC, que nossos livros falam, de disponibilidade, integridade e confidencialidade, e se for a CIA, vem de confidencialidade, integridade e disponibilidade no inglês. O que é feito? A 27002, de novo, a 27002 é a certificação individual de pessoas, de controle para implementar os requisitos que estejam na 1. Quais são os segmentos que efetivamente elas têm? A 27002, ela começou a sua primeira versão em 2005, como uma atualização da antiga 17799.
Se vocês abrirem a norma 27001, funciona assim. Para quem já trabalhou com RFC, você recorda quando a gente trabalhava em Redes 2, lá eu dizia, pega a RFC do FTP e vê como ela é implementada. Vocês podem fazer um FTP, o que é uma Request for Comment. Sempre no início ela te dizia, essa RFC aqui substitui a RFC tal. A ISO trabalha na mesma sistemática. Todos os órgãos de padronização trabalham dessa forma. A 27002, ela deixa obsoleta a 17799. Pois bem, o que ela tornou obsoleta? Ela aumentou aqui em 2 novas seções, aqui estão as 12 seções que a 27002 possui. O que são? Avaliação de risco, a política de segurança. Eu quero saber quais são os controles que eu tenho que fazer para uma política de segurança? Ela está na 2. Quais são os requisitos? Está na 1. Aonde estão os termos técnicos da política de segurança? Na 0. É assim que se correlaciona as normas da ISO. É assim que vocês têm que estudar quando vocês estudarem uma determinada norma da ISO. É um pouquinho chato no início, mas depois vocês vão ver que ela, obviamente, ela tem uma lógica, tem um padrão, e esse padrão você segue nas demais. Quando vocês pegarem essa ideia, vocês vão ver que faz sim, todo o sentido e dá um suporte efetivo para quem quer padronizar e ter boas práticas de segurança. Eu não vou passar item por item aqui, porque realmente isso é teórico. Então, se vocês têm alguma dúvida de como, por exemplo, gerenciamento de insegurança, de incidentes de segurança da informação, como eu devo proceder? Tu quer saber os requisitos? Procura o item 10, a seção 10 da 27001. Então, todos os requisitos. Como você pode implementar isso na tua instituição? 27002. Lá na seção 10, ela vai dizer tudo o que tem que fazer quando tu tem um incidente de segurança e como tu deve se certificar para se as tuas metodologias estão corretamente implementadas. É assim que se funciona. Então, eu não tenho que reescrever a roda. Eu tenho um roteiro bem definido aqui do que eu tenho que fazer para certificar minha empresa estarem em conformância com as normas. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir a 27, a 1, a 2 e algumas outras que eu vou mostrar no próximo slide. Não são tantas, tá, pessoal? Eu preciso mais uma meia hora só aqui para mostrar para vocês. Infelizmente, é teoria. Não tem como a gente fugir disso. O que eu coloquei aqui? A 27, que é datada de 2008, que a gente já viu, o que ela faz? Ela possibilita uma visão geral e é uma introdução à família 27000. É uma norma interessante, sobretudo, para marinheiros de primeira viagem na gestão da segurança da informação. Inclui um glossário completo de acrônimos, tá? De termos que ajudam, inclusive, para quem está se preparando para a certificação profissional ISO 27002 Foundation. Aquilo que eu falei. Tu quer ter certificação pessoal, vai ser na 27002. Para mim entender a 27002, estão todos os controles dos requisitos implementados na 1. Para mim entender os requisitos, eu tenho que saber a nomenclatura que está na 0. Basicamente é isso, tá certo? Então, vocês com 3 normas, e uma delas já está disponível para vocês, que é a parte só de termos técnicos, vocês conseguem, sim, ter uma padronização e uma segurança, garantir aquela famosa tríade das informações da tua empresa a partir da implementação dessas 2 normas. Então, a primeira, a 1, datada de 2013. Tanto a 1 quanto a 2, elas foram atualizadas em 2013. É a norma que define os requisitos de um sistema de SGCI, que é Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Tá? O SGSI é a parte do Sistema de Gestão Global da organização com base em uma abordagem de riscos do negócio, para estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar a segurança da informação. Vocês viram que é tudo metódico e tudo em ciclos, em etapas. Ela inclui as estruturas organizacionais, políticas, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos. A 27001 é a principal norma que uma organização deve utilizar como base para obter a certificação empresarial de gestão de segurança da informação. Por isso, é conhecida como a única norma internacional auditável que define os requisitos de um SGSI, um Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação. Então, a tua empresa sempre vai ser questionada se ela atende a norma 27001. A segunda etapa é perguntar, quem te certificou? Quem me certificou
foi um profissional ou uma empresa certificada na 27002 que pegou os controles e verificou se todos esses requisitos estavam implementados de forma correta. Quais são eles? Aquelas 10 sessões anteriores que a gente viu. 12, desculpa, não 10. Então, continuando, a 002 é um código de práticas para controle de segurança da informação, como um conjunto completo de controles que auxiliam a aplicação do SGSI. É recomendável que a norma sempre utilize em conjunto A1 com A2. Pode ser também consultada de forma independente com fins de adoção de boas práticas. Sempre a gente olha, como eu já havia falado, e estou sendo redundante até, sempre a gente olha os requirements, os requisitos da 1 e aplica com a 2. Mas ela pode ser, em algum momento, especificamente vista como parte. De novo, eu citei aqui o exemplo. Eu quero só tratar o meu gerenciamento de incidentes de segurança. Quando acontece, o que eu tenho que fazer dentro da empresa? Um determinado funcionário cometeu um ato em que desencadeou uma vulnerabilidade, explorou uma vulnerabilidade, desencadeou um incidente de segurança. Como eu devo proceder? Seja para punir, para resgatar, para restaurar um backup, qual é a política, o que eu tenho que adotar? Então, isso aqui é o gerenciamento de incidentes de segurança. O que tenho que fazer a nível de requisitos está na 1. Como eu tenho que ter os controles para ver se aqueles requisitos são cumpridos, na 2. Então, é um pouquinho disso. No momento em que vocês lerem, e cada uma deve ter próximo a 200 páginas, vocês vão entender efetivamente isso. Nós vamos trabalhar com tudo isso, Salzi? Não, não é a ideia, gente. A ideia é, de novo, eu precisaria uma disciplina só para trabalhar essas duas normas. Tá? Tem cursos de certificação que só fazem isso a partir de 30 horas de curso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O caminho das pedras para quando vocês gerenciarem a parte de segurança da informação, vocês estejam aptos a entender, a procurar uma orientação nesta ótica, tá? É um pouquinho disso. O que resume a aula de hoje, agora sim, nós chegando já na parte que nos interessa, é justamente esta figura, a figura 1, em que ela mostra toda a família de padrões, tá? De gestão da segurança do SGSI, que no inglês vem de ISMS, né? Que é o acrônimo em inglês de Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e a correlação que existe entre estas normas. Como eu já falei, a 27 é a família, é o pai da família das normas 27.000. Ela dita o quê? O vocabulário, praticamente, que existe. Então, efetivamente, aqui eu já coloquei um slide com todas as questões de links para vocês, para cada uma delas. A 27 fala de vocabulário, depois ela parte dos requirements, das requisições, né, dos requerimentos, que quais são a 1, a 6 e a 9. Quais são os controles, tá? Quais são as cláusulas que eu tenho que cumprir para ter esses requirements? São a 2, a 3, a 4, a 5, a 7, a 8, a 13, a 14, a 16 e a 21. E depois, num terceiro segmento aqui, então, evidentemente, aqui estão os requisitos, aqui estão os controles, e aqui são alguns padrões de alguns setores específicos. Setor financeiro, setor bancário, setor de saúde, existem normas específicas para isso. A gente vai passar cada uma delas de uma forma simples e rápida, pelo menos para a gente ter uma ideia de como elas se correlacionam. Então, vamos à primeira. A primeira a gente já sabe que é o pai da família, em que são definidos todos os termos que a gente chama de vocabulário que serão utilizados em todas as outras demais. Salzin, são só essas? Tu me falou que eram mais de 45 quando a gente mostrou esse slide aqui. Realmente, está aqui, ó, pessoal. Opa, perdão. São mais de 45, mostrei o site. Estão todas aqui, existem muitas sobreposições destas. Então, o que acontece? A grande divisão são essas 3 divisões: requerimentos, controles e especificidades de áreas. Então, nós vamos passar por elas. Vamos na primeira. A 27001 e a 002, a gente já viu no slide anterior, então eu vou bypassar. Qual é a próxima? A 27006. Vamos ver o que é a 27006. A 27006, ela é datada de 2015,
e ela faz o quê? Ela especifica, ou no caso, a norma é responsável por especificar requisitos e fornecer orientações para organismos que fornecem auditoria e certificação em um sistema de gestão de informação. Além dos requisitos contidos na 1721 e na 27001, é destinada principalmente a apoiar o credenciamento de organismos de certificação que fornecem certificação SGSI. O que quer dizer isso, pessoal? Eu acabei de falar para vocês que para te se certificar enquanto pessoa, tu tem que pegar a 27002, para certificar a empresa na 001. A norma que certifica as empresas certificadoras é a 27006. Pegaram a ideia? Então, se um dia, por exemplo, eu tenho que saber tudo isso, Salzinho. Não, tu tem que saber que elas existem. Tu tem que saber que se um dia você quiser fazer uma consultoria de certificação, tu tem que se certificar na 27002 para autenticar a 27001. Tá, mas se eu quero abrir uma empresa para certificar certificadores, daí você tem que vir na 27006 e ver os requisitos, os padrões necessários para te atuar nesse segmento. As boas práticas. É assim que a gente tem que olhar essas normas. E é assim que eu estou tentando passar isso para vocês. Isso dá um trabalho do cão, claro que dá, vocês lerem. Então, imagina você, só o simples fato de organizar. Mas este aqui é um esqueleto de resumo das normas. O que é a 27009? Deixa eu achar a 27009. 27009 tem como objetivo orientar aqueles que desenvolveriam normas específicas do setor, baseados ou relacionados com a 27001, onde setor é sinônimo de campo, área de aplicação ou setor de mercado. E assim começa a confusão, porque ele coloca. Por quê? Porque essa norma especifica quando você quer implementar, por exemplo, a 27001 no segmento da saúde. Tem requisitos diferentes? Tem. A norma é a mesma, mas o objeto pode ser outro. Então, esse objeto é regido aqui pela 27009. Então, vocês viram por que se fala em 1 e 2? Porque as empresas são certificadas a partir da 2, na 1, mas ela tem uma correlação com várias outras normas. E é assim que vocês têm que analisar ou consultar essas normas. Fechamos os primeiros requirements, que são 3 só. Ainda bem que são 3 só, né? Agora, o que a gente vai ter que fazer para a parte de controle? O 2 a gente já visualizou. O que eu tenho que fazer no 3 aqui? Então, vamos ver o que é o 3. A 27003 contém um conjunto de diretrizes para a implementação do SGSI, diferentemente da 1, que disponibiliza apenas os requisitos. Aqui temos uma orientação detalhada de como implementar isso. De novo, então, o que acontece? A 1 é o foco da certificação. Quem faz o controle é a 2. Como tu implementa ele, está na 3. Então eu já tenho que ler 3 normas. Tem que ter 3 normas para implementar primeiro. Vamos para a próxima. 4. O que faz a 4? Já estava na ordem, era só olhar, né? Nem vou passar para lá de novo. A 4 define métricas de medição para a gestão de segurança de informação. Pode ser uma importante aliada no momento em que define-se metas de níveis de serviço para a segurança da informação, ou mesmo executar o Plan to Check Act, tá? O famoso PDCA. Já ouviram falar? O PDCA, acho que na parte de engenharia de software, você deve ter estudado isso, é a questão de planejar, executar, checar e agir. E isso sempre é feito de forma cíclica, ou seja, tu começa um passo, vai para o outro e retrocede para o primeiro e faz tantas vezes quanto for necessário o PDCA. Então, trabalha disso. De novo, a 4 ajuda a 3, que facilita a questão da implementação da 2 para certificar 1. Então, vocês vão ver que elas são, simplesmente, elas vão começando a se completar, até porque elas estão numa ordem cronológica aqui. Isso eu vi a 4. A 5, eu nem vou voltar para lá, pessoal, mas eles continuam todas desta página aqui, estão no segundo segmento, que é exatamente na questão dos guias dos padrões da certificação. Então, vamos lá, nós estamos aqui na 5. O que faz a 5? Fornece diretrizes para o gerenciamento de risco de segurança da informação e apoia os conceitos gerais especificados pela 27001, com base nas abordagens de gerenciamento de risco. Então, aqui a parte de gerenciamento de risco está na 5.
que faz a 6? Especifica os requisitos e fornece orientações para os organismos que fornecem auditoria e certificação em sistemas de SGSI, além dos requisitos da 1721 e da 27001. Destina-se principalmente a apoiar o credenciamento de organismos de certificação que fornecem a certificação do SCGI. Isso aqui a gente já tinha lido, a 6. Por quê? Porque ela está aqui na parte dos requirements. Ela fornece o quê? Os requisitos para o que eu tenho que ser para uma empresa credenciadora, tá? Ou certificadora de certificadores. A gente já havia falado aqui, tá? Eu peço desculpa que eu repeti aqui para vocês. A 7, a 8 e a 9. Então, cada uma, pessoal, eu não vou ficar aqui repetindo aqui para vocês, cada uma delas, ela tem uma diretriz em um determinados segmentos. Aqui fala dos auditores internos e externos, aqui fala efetivamente do controle de segurança da informação. A 9 vai falar o quê? Um campo específico que a gente já mencionou anteriormente aqui, de um segmento, se é um segmento de saúde, se é um segmento de farmácia, se é um segmento de química, se é um petroquímico, para te fazer uma diferenciação na implementação da 2701. Todas são complementares. Se implementa desta forma aqui, 0, 1, 2, e a partir disso as derivações aqui, órgãos de certificação, e se for um diferente numa área determinada, ou as demais. O que são a 10, a 11 e a 17, que eu falei que são setores específicos? Vamos direto para 10, então. 10 de 2015, fornece uma orientação sobre a interoperabilidade, de segurança da informação e comunicação entre corporações do mesmo setor. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Em diferentes setores da indústria e com governos, seja em tempos de crise para proteger a infraestrutura crítica ou para reconhecimento mútuo em circunstâncias normais de negócios, para atender uma legislação, regulamentação ou obrigação contratuais. Às vezes é necessário compartilhar informações confidenciais. Aqui começa o rolo. Sobre ameaças relacionadas a informações, vulnerabilidades ou incidentes entre ou dentro da comunidade e organizações. Como, por exemplo, quando empresas privadas, governos e autoridades policiais e órgãos do tipo CERT estão colaborando para investigação, avaliação e resolução de sérios ataques cibernéticos. Vamos pegar um exemplo. Existe uma norma na ISO, que é 2710, quando acontece, por exemplo, acontece um grande ataque cibernético aí de um grupo qualificado de hackers em que resolveram derrubar todas as instituições financeiras. Bom, daí, em tese, governos, corporações que se odeiam vão ter que compartilhar efetivamente informações sobre isso. Tá, mas eles fazem isso? Fazem. A norma que regulamenta ou padroniza quais as informações, como eu devo proceder, o que eu tenho que liberar. Imagina um governo, uma instituição financeira liberar, o Banco Itaú liberar para o Banrisul, efetivamente, o que aconteceu para ele, como ele foi atacado. Existem, então, normas, efetivamente, que podem ser trocadas para os dois, efetivamente, ter uma colaboração e resolver um problema sobre a ótica de um ataque terrorista, um ataque cibernético. Um ataque, o como eu devo passar as informações de um ataque que eu sofri enquanto empresa, que a maioria das empresas esconde, mas eu tenho uma obrigação de passar, por exemplo, para o CERT. O que é o CERT? É o Centro de Verificação e Acreditação de Acidentes na Internet. Toda e qualquer... As universidades são obrigadas a fazer isso, as grandes corporações também. Todo e qualquer incidente que está dentro de uma universidade, eu tenho que reportar ele ao CERT. Olha, foi atacado, surgiu a partir daqui um ataque de DDoS por um determinado segmento de faixas de IP. Eu tenho que informar, enquanto administrador da universidade, para o CERT tomar as devidas providências. Ou melhor, para o CERT dizer, olha, lá da Unijuí eles detectaram tal vulnerabilidade, eles sofreram tal ataque, bota isso num informativo e deixa acessível aos demais dentro de um padrão internacional, que é regido pela 27002, para que as outras empresas não sofram a mesma coisa. Então, é um pouco disso. É um pouco de mexer com grandes corporações que estão adotando um padrão e ela vai me dar uma legitimidade. Eu sei que essa corporação, se sofrer um acidente, ela vai
gerar um boletim de ocorrência, vai gerar uma documentação num determinado padrão, ela está certificada em cima disso. Então, só para vocês verem a importância do que é, efetivamente, a gente conhecer o modo operandi, efetivamente, quando tu sofre um ataque. Essa norma é uma coisa que elas fazem exatamente isso. Vamos pegar outra. A 11, ela trabalha exclusivamente com códigos e práticas de controle da informação na parte de telecomunicações. As empresas que vão fornecer um serviço de telecomunicação, leiam-se, por exemplo, uma empresa que vende um acesso de fibra ótica para ti tinha que estar regulamentada ou certificada na 27011. Porque ela tem um código de boas práticas de segurança de informação. Quando eles me botaram a ponta de uma fibra aqui em casa, e eles estão garantindo que eles têm bons procedimentos, boas práticas, para tratar as minhas informações que rodam dentro da rede deles. Mas como a rede deles, tu não está pegando um acesso à internet? Sim, mas eu estou pegando um acesso à internet lá na central deles, que eu não sei nem onde é. Porque isso aí pode estar distribuído na nuvem, pode estar distribuído na internet, mas quem me garante que elas estão tendo boa prática com os dados que eu estou trafegando da minha casa até o famoso sair para fora da rede deles? 27011, se eu sou uma empresa de telecomunicações, eu deveria conhecer. As grandes empresas têm. Mas será que aquela empresa aqui que resolveu, do bairro, começar a comprar um enlace da Embratel de 2 mega, botar uma antena e vender, ela sabe que existe uma ISO que regulamenta como ela deveria ter o modo de operação dela dentro da empresa sob a ótica de boas práticas? É isso que tem na ISO. 17 trabalha com código, tudo é código de boas práticas, pode ver, código de práticas e controle de segurança da informação, sempre, todos esses nomes chatos, né, que estão lá na nomenclatura da Zero, mas sobre o viés do cloud computing, computação das nuvens. Então, a Amazon, o Google, ou qualquer outro provedor de computação das nuvens, ou provedor de acesso, e daí tem as variações de se tu vai hospedar banco de dados, aplicação, todas aquelas coisas que a gente já sabe, ele tem que ter as boas práticas, elas são regidas pela 27017. Então, o cara que deveria ter uma empresa ou trabalha com o conceito de clouding, teria que saber efetivamente quais são as boas práticas. Eu, como cliente de clouding, posso dar uma olhada na 017 e vou ver se, obviamente, a Amazon vai fazer isso, mas o meu cliente, o meu provedor de cloud aqui, que foi feito aqui uma empresa XYZ, lá, que não tem o status de uma Amazon da vida, não tem o status de uma Microsoft da vida, será que ela implementa essas boas práticas? Será que eu estou confiando de forma segura os meus dados, as minhas aplicações, os meus servidores a uma empresa que está credenciada, certificada em cima? Ela sabe que é 27017? Então, é essas perguntas que vão ser feitas pelos gerenciadores, pelos administradores ou pelos administradores de dados das empresas. E daí aqui, pessoal, todas as demais, então eu tentei ser mais didático possível aqui, colocando algum texto, especificando este conjunto aqui, pessoal, para vocês entenderem essa família. A gente vai estressar todas as normas? Claro que não é inviável a gente estressar. Eu vou ter que efetivamente conhecer e verificar aonde é necessário. Onde é necessário, eu já digo para vocês, a empresa de vocês tem que estar certificada na 27001. Vocês querem aprender a fazer isso? Leia 27002, que vai te dar isso. Eu quero procurar uma empresa de certificação. Ótimo, vê se ela implementou a 27006 lá, porque isso implementa efetivamente lá. A gente acabou de falar sobre essas questões. Vamos olhar agora dos setores específicos aqui. Perdão. 10, 11, 17, 18 e 19. 16, 17, 19, a gente já viu todas, né? 16, comunicações, 15, os incidentes, 19, a gente já viu na parte de privacidade de informações, né? Exatamente isso aqui também é bem interessante, ó. Deixa eu dar uma lida. Fornece orientações destinadas a assegurar que os prestadores de serviço em nuvem, aqui é a estrutura de cloud, como Amazon, Google, oferecem um controle de segurança da informação adequada para proteger a privacidade. Aqui eu posso dizer como eu tenho que ter o serviço de proteção, aqui é propriamente dos dados, tá? Para proteger a privacidade dos clientes de seus clientes, assegurando a privacidade PII, né, de Personal Identification Information. Como podemos interpretar, é uma norma que complementa a 17.
fala a nível de serviço e aqui fala a nível de proteção dos dados que são armazenados lá dos meus clientes. Olha só o rolo, né? O que é isso? Efetivamente é uma empresa, digamos, a empresa Unijuí contrata o Google, como é o caso, o Google Drive. O Google Drive tem que estar ciente de que ele tem que ter o PII das minhas informações, porque eu sou cliente do cliente que é cliente do Google. No caso da Unijuí, eu sou um cliente da Unijuí, que a Unijuí é cliente do Google. Então, olha só, então tem uma outra norma que diz o que eu tenho que ter boas práticas das informações que são hospedadas dentro desse meu cloud. Então, para vocês verem o nível de detalhamento que eu tenho efetivamente a partir disso. Pois bem, pessoal, deixa eu passar para cá. Deixa eu estabilizar um pouquinho. Deixa eu ver se vocês estão aí ainda ou estão todos dormindo. Então, aí ainda conseguiram entender um pouquinho do que eu quis passar para vocês, das questões das normas, como elas se correlacionam. Vocês já tiveram experiência, agora vamos conversar um pouquinho, quero ouvir vocês. Vocês já tiveram alguma experiência com implementação de alguma ISO, seja ela na família 27000 ou nas anteriores 9000, que é de controle de qualidade, nas empresas que vocês trabalham? Vocês já tiveram que implementar alguma rotina disso? Vamos falar um pouquinho, vamos quebrar um pouquinho, tirar um pouquinho da monotonia da teoria. O nunca... Eu não. Nunca tinha ouvido falar da família 27000. Da ISO 9000, todo mundo acho que já ouviu falar, podia até não saber o que era a qualidade, né? A gente nem abordou isso, né? Mas nunca ouviram falar de nenhuma ISO na vida de vocês, profissional? Vamos acordar? Quem trabalha aí? Não, já. Já o quê? Eu imaginava que vocês, o pessoal que trabalha em empresa de médio, grande porte, nunca falaram para vocês da preocupação da implementação e certificação? Já ouvi falar, mas eu nunca trabalhei com. Pois é. Espero não ter sido tão maçante para vocês, pessoal, essa primeira parte. Depois a gente vai melhorar um pouquinho essa questão com a aplicação de um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, para tentar... Porque o meu maior desafio era mostrar a correlação que existia. Primeiro, que existiam essas normas. Segundo, que elas se correlacionam. Terceiro, para que eu vou usar essas normas? Eu vou usar essas normas, pessoal, para um determinado modelo holístico. Para um determinado segmento da minha empresa que tem uma carência em que eu identifiquei que ela é vulnerável, ela é uma parte de segurança dos dados que é muito importante, tem um valor agregado para a minha empresa, e eu vou aplicar boas práticas. Como eu vou fazer isso? Sim, pessoal, você faz uma política de segurança. Isso é verdade, é fazer uma política de segurança. A política de segurança está lá na 27002. É um item específico, uma seção inteira dela, que a gente vai trabalhar lá no segmento 3 da nossa disciplina. Vou dizer, ó, gurizada, vamos fazer uma política de segurança. Quem já fez Redes 2 comigo fez isso, mas fez uma política de segurança voltada só para parte de serviços de rede. E ainda eu brincava para vocês, isso aqui está longe de ser uma política de segurança, porque isso aqui é uma política de segurança sobre o viés de trancar, de proibir algumas coisas. A política é muito mais abrangente do que isso. Professor, eu ia falar de Redes 2, que a gente implementou algumas coisas, não sei se estava inserido nessa ISO. Tá na 2, exatamente na quinta seção, quando fala de segurança, que você tem que habilitar uma política de segurança, mas a gente trabalhava, eu frisava bastante isso para vocês, só no viés de bloquear um serviço. Porque eu queria trazer a teoria de redes 1, de toda aquela parte de serviço, RMOS, a pilha de protocolos, num serviço e na disponibilidade no trancamento desse serviço. Ainda eu dizia assim, ó, pessoal, a gente vai ter duas políticas, alemã ou francesa, aquela história, né? Ou tu fecha tudo e libera o que é permitido, ou libera o que é permitido e fecha o restante. Qual a diferença? Ah, é igual? Não é igual, a gente já discutiu isso. Tem diferença disso. Como a gente vai fazer isso? Através da negação de serviço. É um segmento da parte da política de segurança. Se o cara não atendeu isso, se o cara tinha que usar o proxy, tu não botou o proxy transparente, mas ele tinha que usar o proxy e ele usou uma VPN, tá? Ou usou um túnel para um IP externo para não passar no proxy, não passar na firewall. O que ele fez? Ele expôs a empresa, ele errou,
Ele cometeu uma gafe, ele cometeu um erro, ele vai ser punido como? Aonde está escrito isso? Ele assinou um termo lá que ele estava consciente disso? Isso existem normas, as normas estão na ISO. Então, como eu, administrador, vou saber de tudo isso? Tu não tem que saber de tudo isso. A norma te diz isso. Por isso que a gente diz, eu estou certificado na norma tal. Eu atendi os critérios da norma tal. Quando vocês fazem aqueles cursos de certificação, não sei se alguém de vocês já fez, ou de redes, ou de Linux, o que vocês são avaliados? Se vocês têm domínio naquela ferramenta. Quando tu certifica uma ISO 27000, alguma coisa, se é na 1, na 2, na 7, na 6, na 4, efetivamente, ou na 700, a gente vai falar aqui, ó, no próximo, e daí eu acho que chega um pouquinho mais perto da realidade de vocês, a 27701. Sabe o que fala a 27701? Confidencialidade de dados. Daí eu achei aqui um linkzinho, que a gente pode olhar agora e comentar. Achei um linkzinho na internet de uma empresa que ela dá um curso de como você aplicar certificado 27701 em cima da nova Lei Geral de Proteção de Dados. E melhor, abriu aqui um novo universo, era isso que eu queria preparar vocês para a próxima aula, abriu um novo universo de um novo mercado de serviço, que é o mercado de prestação, o desenvolvimento de aplicativos que te ajudam a implementar a LGPD. Como assim, Salzi? A LGPD, que a gente vai ver na próxima aula, o que ela reza, como ela se aplica, ela tem uma série de critérios. Como eu devo fazer isso? É só tu ler a norma, é só tu ler várias normas da ISO, ou tu usar o software deles para tentar te ajudar, efetivamente. O famoso DPO lá. DPO são vocês amanhã, gente. Então vamos botar um pouquinho esse vídeo aqui, para mim fazer a ponte do que é uma ISO 27701 na parte de confidencialidade voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas vão cobrar isso de vocês. Parece que eu estou enxergando, né? Antigamente eles chamavam assim, tu faz computação, né? Me ajuda aqui a formatar o meu notebook. A primeira coisa que a gente faz, né, quando entra no curso de computação, é formatar o notebook de parente, né? É impressionante isso. Mas agora, parando com essas brincadeiras, os coordenadores, os chefes, os administradores da empresa vão dizer, tu está fazendo computação, vem cá agora essa tal da nova lei de proteção de dados, o que eu tenho que fazer agora? Estão me dizendo que os meus clientes vão ter que dar o aceite, então vocês já notaram a quantidade de sites que estão pedindo para vocês revalidar a política de acesso às informações, que a gente não olha e dá um next, accept lá? Todas elas estão fazendo isso. Será que nossas empresas estão fazendo isso? As grandes estão, não tenho a menor dúvida disso. Em que tem 47 pessoas trabalhando, 32 sessões trabalhando, mas é agora no dia a dia. E a quantidade de empresas que trabalham com computação, todas. Qual empresa hoje não tem um sistema? Qual empresa hoje não tem uma base de dados? O que nós estamos falando agora, gente, foi sancionado, eles vão ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, para mim parar um pouquinho de falar, eu já estou com a boca seca, e para tentar atraí-los na visão. Deixa eu só pegar. Aqui está o site, tá? Esse site aqui que estava errado, eu peço desculpa. Então, para quem chegou agora e pegou. Quem chegou agora não pegou os slides antes das 7 da noite. Eu atualizei a aula 3 agora para o dado correto. O que está posto no Classroom agora está com o dado correto. Deixa eu só colocar aqui para vocês esse videozinho, depois a gente volta a falar. Assim que eu achar ele, que eu já tinha carregado. A matéria é essa aqui. A Vantix é uma empresa, sim, de consultoria. Eu sugiro que vocês deem uma olhada no site deles, tem várias coisas, não estou fazendo propaganda para eles, muito pelo contrário, tá? Mas a gente tem que olhar efetivamente quando as pessoas e as empresas disponibilizam um bom material. E eu achei interessante esse videozinho que está no YouTube, e eu vou colocar agora para vocês, que fala um pouquinho disso. Hoje vamos mostrar como é possível acelerar a adoção e a conformidade à LGPD nas empresas e simplificar o dia a dia a respeito desse assunto com a plataforma de gestão de privacidade ou Privacy Ops. Ignora o produto deles. Tudo começa com o indivíduo que está preocupado com os seus dados. E por conta disso, temos um conjunto de novas leis e regulamentos ao redor do mundo para proteger e lhe dar novos direitos. Também é necessário e recomendado ter um DPO, que será o indivíduo responsável pelo programa de privacidade da empresa. Leia-se vocês. O usuário normalmente entra com suas informações através de um app ou um website. Essa é a primeira parte da nossa solução, que é o módulo de consentimento. Através dele, nós podemos capturar o consentimento de quaisquer dados,
cookies, políticas e contratos que ele tem aceito. Essa informação vai acabar provavelmente dentro de uma solução SaaS, num banco de dados ou mesmo em servidores do ambiente de TI da empresa. Eventualmente... Pessoal, desculpa estar interrompendo. Isso aqui, ó, vocês já estão vivenciando nos dias de hoje, não sei se vocês observaram, vocês estão abertos aí para fazer comentários. Quando a gente estudou lá cookies, lá em Redes 1, se recordam, que a gente discutiu a questão do protocolo da implementação de como funciona uma cookies, que efetivamente te traz para o teu browser local, a partir disso tem uma base também, uma base de dados do teu servidor de banco de dados, no caso do teu servidor de páginas do cliente, em que tem uma série de informações sobre o meu histórico de gostos e navegação dentro do site deles. Agora não ficou, antigamente vários sites tinham, mas agora desengrigolou, né? Todo site que vocês entram tem embaixo bem grande assim, ó, nós usamos uma política de cookies. Gente, se usa isso há 10, 20 anos, só que agora já está em todo site. Dificilmente hoje vocês entram em um site dito popular de uma grande empresa, de uma média empresa, sem ter esse aceite. É esse termo de consentimento aqui, gente. Eu tenho que estar dando autorização para eles usarem os meus dados. É o que a gente faz quando dá OK num cookies, naquele navegador. Quando vocês entrarem com um sistema, efetivamente o SaaS entrou na empresa de vocês e tu pediu lá CPF, identidade, nome de mãe, rua, às vezes um monte de informação que nem precisam ter. As empresas vão até pensar assim, será que eu tenho que armazenar todas essas informações dessa pessoa? Porque se eu tiver que armazenar, eu tenho que pedir autorização deles. Depois eu tenho que pensar como eu vou processar esses dados. E depois eu tenho que pensar ainda em descartar quando eu não estou mais usando eles, porque eu tenho que descartar porque esses dados são do usuário, não são mais meus. Tudo isso aqui eu tenho que pensar. É aquele OK que vocês estão dando. Mas isso, claro, que agora aqui, de novo, desconsiderem que isso aqui eles fizeram um sistema, como eu falei, tu está abrindo um novo mercado aqui, que é o desenvolvimento de ferramentas para ajudar esse DPO aqui, que são vocês, o responsável pelos dados, pela segurança dos dados nas empresas. Estou brincando, talvez não seja vocês, mas em algum momento é uma empregabilidade que vai ter, porque toda empresa vai ter um DPO. Então, só para fazer uma ponte, vamos continuar, desculpa interromper. Distribuída em diversas aplicações. Opa! Nossa solução oferece uma poderosíssima capacidade de descoberta que mapeia quaisquer registros de dados pessoais encontrados. Isso é muito importante para o DPO, já que os ambientes em geral são bastante complexos. Ao mesmo tempo, isso precisa ser muito amplo em escopo e deve fornecer informações contínuas e atualizadas. O usuário deve ter uma forma rápida e fácil para enviar solicitações de requisição de dados, ou DSR. Assim, nós também fornecemos formulários DSR que autenticam de forma segura os solicitantes e permitem ao DPO fornecer uma resposta rápida para esses pedidos. Agora, nós temos visibilidade de consentimentos de quaisquer indivíduos e de solicitações, e podemos consolidar em uma única plataforma de exploração de identidades, o ID Explorer. Isso é muito importante, pois conforme as requisições vão chegando, podemos tê-las todas em uma única tela. O DPO pode precisar do apoio de outros departamentos ou indivíduos para responder às requisições. Para isso, fornecemos uma ferramenta de colaboração segura, com chat embutido e outras capacidades de compartilhamento, que significam menos e-mail e sem a divulgação, duplicação ou exposição de informações em canais impróprios ou inseguros. E para o DPO, oferece completa visibilidade sobre quem está trabalhando em qual requisição. As empresas, em geral, compartilham informações com diferentes fornecedores ou terceiros. Então, é importante entender também qual é a prática deles em relação à gestão da privacidade. Podemos facilitar esse processo enviando uma avaliação aos DPOs dessas empresas, que também podem incluir outros indivíduos ou mesmo experts sobre algum tópico que eles talvez precisem. Essa é uma forma simples para o DPO entender qualquer risco adicional que possa existir em relação à privacidade. O DPO vai ter que interagir com as agências reguladoras, e nós podemos ajudar ou fornecer relatórios de conformidade que serão completos e precisos e encaminhados em tempo hábil. Em caso de violação ou incidente, o DPO deve entender o impacto disso. Quantas identidades e quem estava envolvido para que ele possa se comunicar com facilidade e reduzir qualquer multa ou perdas da sua companhia. Como você vê,
As soluções são amplas em escopo e podem ajudar a empresa em muitos estágios da sua jornada de privacidade. Há ainda um componente extremamente importante, que é a inteligência artificial, fornecida pelo Alt, nosso bot. Alt usa inteligência artificial para fornecer insights e conhecimento adicional em tudo o que acontece aqui, o que chamamos de informação ampliada. Assim, o gerenciamento consome muito menos tempo e pode ser totalmente automatizado. Espero que você tenha gostado da nossa plataforma de gestão de privacidade apresentada. Bom, pessoal, de novo, ignoram aqui o produto deles, tá? Porque, obviamente, como eu te falei, isso aqui é uma nova abertura de mercado, um novo produto que o pessoal está fazendo, mas só aqui, ó, pelo que a gente já viu antes, no anterior ao que eu estava falando para vocês. Quantas ISO vocês identificaram aqui? Alguém conseguiu identificar alguma ISO que regulamenta ou padroniza boas práticas em algum desses segmentos aqui? Vamos ver se vocês prestaram atenção, estavam dormindo quando eu falei. Alguém identificou alguma ISO? Nenhuma. Não precisa me dizer o número da ISO. Diz, ó, Salzi, aqui eu vi que tem uma ISO falando disso, aqui tem uma ISO falando disso, não? Não tinha uma ISO falando sobre boas práticas quando uma empresa fala com outra empresa? Quando um DPO vai ter que falar com outro DPO, o DPO vai ser encarregado da proteção dos dados. Vocês já notaram que, efetivamente, aqui, ó, um DPO tem que dar autorização através de um DSR, de uma solicitação. Isso aqui, pessoal, na 27701 está dizendo essas boas práticas. Por exemplo, como funciona hoje o acesso a dados dentro de uma empresa? No máximo, as empresas têm layers ou níveis de grupos com autenticidades para te acessar informações ou não. Agora, além disso, tu tem que ter um formulário. Seja ele eletrônico ou não, mas a lei vai ter que cobrar isso. Vai ter um órgão de regulação, assim como tem a ANS, Agência Nacional da Energia, vai ter uma Agência Nacional de Proteção de Dados, em que vai bater na tua empresa e vai dizer o seguinte, quem é o DPO aqui? Quem é esse cara? Não tem ninguém com esse nome aqui. Não, toda empresa tem que ter um responsável por dados. Ele vai dizer quais são os dados que a gerência tem acesso, quais são os dados que efetivamente o fulano de tal tem dados, aonde está a hierarquia dessa liberação de confidencialidade dos dados. Quando uma empresa vai pedir acesso a outra, serem parceiras. Vamos pegar um exemplo aqui. Essa semana a gente teve até uma palestra bem legal, terça-feira, com o pessoal da Brunning. Eles estavam falando dos... Até depois eu vou passar depois o link para vocês. Falando um pouco, daí um pouquinho de pós-graduação, eles estavam falando das experiências de P&D que eles têm dentro da indústria e quanto eles estão contratando mestres e doutores para fazer isso. Então, tinha aquela visão que mestres e doutores tinham que ir para a academia da aula, né? Não. Lá fora, nos Estados Unidos e Europa, o pessoal trabalha dentro das empresas. Só para fazer essa questão, eles são uma montadora, por exemplo, aqui na GM, eles montam todo o eixo traseiro do Onix, ali dentro na Brunning, ali em Panambi. Como funciona? Eles têm que compartilhar informações. Como vai funcionar o DPO dele? Vai falar com o DPO da GM. E eles têm que trocar informações, e eles têm que ter DSRs, que são formulários de solicitação e autorização para terceiros acessar uma informação de um cliente meu. Vocês já viram como a coisa começou a ficar complexa? Quando dá um incidente de segurança, há pouco a gente não falou que tem efetivamente uma ISO que diz as políticas de boas práticas para divulgar e externar um acesso indesejado ao teu site, que é a parte de comunicação. Isso agora está numa lei. Então, assim, ó, eu fiz questão de mostrar, e de novo, eu não estou fazendo propaganda dessa empresa, eu quis mostrar um pouquinho aqui, ó, do ecossistema de dados que vai ter que ser gerenciado pelas empresas a partir da lei de proteção. Como a gente vai fazer isso? Já tinha essas interseções aqui, já tinha essas boas práticas através das ISOs que a gente acabou de ver, da família 27.000. Só que agora elas vão ser cobradas. Essas certificações vão ser mais valorizadas no mercado. Tá certo, pessoal? O que vocês acham disso aí? Vai facilitar a nossa vida ou vai piorar?
Já tinham parado para pensar? Alguém já comentou? Vocês nas empresas de vocês, já tinham comentado essa visão dessas normas? Acho que vai melhorar, né, professor? Porque tecnologia vai evoluindo, enfim, né? Vai precisando mais de segurança, essas coisas, assim. Então, acho que é bem importante quando tu vai começar uma empresa hoje em dia, tu usar, né, essas ISO, enfim, para nem que seja para começar, né, para ver como é que é, enfim. Eu não tenho a menor dúvida, assim, que quanto à área da computação, para nós, ciências de dados, né, pessoal, com certeza vai melhorar, é o que eu venho falando. Eu acho que, assim, ó, a nossa profissão vai ser valorizada. Eu já externei isso e não tem nada a ver contra a profissão ou contra a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, mas eu sempre fui um cara contrário à não regulamentação de algumas profissões, e a nossa é uma profissão não regulamentada. Eu sempre me incomodou a questão de que, para mim fazer uma petição, eu tenho que ser um advogado, tem que ter um direito, tem que ter um curso de direito. Bom, para mim clinicar, não vou nem falar da questão quando tu mexe em saúde, tu tem que ser um médico, ou tu tem que ser um enfermeiro. Até num escalão mais abaixo, tem que ser um técnico de enfermagem para entrar dentro de um hospital e poder atender alguém efetivamente a nível de ambulatório. Me diz quando uma empresa pediu alguma certificação, algum diploma, alguma profissão regulamentada da computação. Pela primeira vez, eu estou vendo que no Brasil foi aprovado, e isso que eu quero dizer o quão é importante, por isso que eu fiz questão que pessoas externas viessem falar da lei de proteção de dados com mais propriedades, coisa que eu não tenho, principalmente na parte de direito, do quão importante vai ser essa lei para a nossa profissão. Do quão importante, quem deve estar desesperado são as empresas, né? Porque isso aqui é para ontem. As empresas tem que implementar este tipo de coisa. Isso aqui é um fragmento de uma parte da importância que vai ter a informação e o tratamento dessa informação com essa nova lei, com essa nova métrica, com essa nova metodologia que nós vamos ter que trabalhar. Então, assim, ó, eu não tenho a menor dúvida que está sendo um divisor de águas agora. Que mais uma vez a gente vai olhar por uma coisa que a gente sempre olhava, e eu mesmo eu tinha algumas restrições a questões de padronização. A gente brinca, né? Eu brinco muito em redes, quem já foi meu aluno, acho que deve ter ouvido falar, né? Padrão e norma é uma coisa tão boa que cada um tem a sua, né? Os fabricantes, cada um adota um e se odeiam, nunca conversam um com o outro sobre o ótico, e para quem trabalha com redes sabe disso, né? Tem equipamentos que não funcionam com equipamentos de outras marcas. Por quê? Porque eles não adotaram um padrão, gente. Porque se eles estivessem no mesmo padrão, se tu pega uma placa Ethernet 802.3 e 3E, que a gente pouco falou, ela tem que entrar em qualquer suíte 802.3. Ah, então isso é uma marca, Salzinho? Não, é um padrão. A marca, se ele é um Dell, se é uma Intera, se ele é, ou sei lá, qualquer marca que vocês possam imaginar de distribuidor de redes, se ele seguiu aquele padrão, eles vão conversar. Agora vai ser assim, ó, se a tua empresa está seguindo uma norma ISO, se ela está certificada em cima da integridade, de segurança, da tríade toda que a gente falou, se ela está implementando uma 27000 na sua versão 01, qualquer uma outra, ou 701 ali, desculpa, na parte de integridade dos dados, eu vou negociar com essa empresa, ela está certificada, as pessoas vão procurar mais isso. E, de novo, as grandes empresas já se preocupavam com isso. Com certeza. É a mesma coisa que eu estava falando ali da questão de cloud. Tu acha que a Amazon não tá fazendo isso? Eu há pouco citei a questão dos cookies. Os sites, a grande maioria dos sites agora está bem grande. Antes, às vezes, te perguntavam lá que tinha de uma mensagenzinha pequena uma vez. Agora, todo site, toda vez, aquela encheção de saco lá, entra aquele negócio, porque é lei. Agora vai ter um DPO. Vai bater alguém na tua empresa e perguntar. Quem é o DPO de vocês? Ele tem que estar qualificado. Tomara Deus que eles queiram, e daí essa é uma curiosidade que eu tenho, se o DPO tem que ter formação superior ou não. Essa é uma dúvida, até eu vou perguntar para o pessoal na semana que vem. Mas a figura está posta ali. Vai ter uma agência que vai regulamentar isso. Assim como tem a Anatel, que é uma agência nacional de telecomunicações, que quando vocês têm algum problema na telefonia celular, vocês nunca entraram no site da Anatel e abriram um chamado, pode ligar o que tu quiser para Claro, TIM, o Oi, o Vivo, não resolve. Entra no site da Anatel, faz um chamado, 7 dias, a operadora, alguém entra em contato contigo para resolver o teu problema.
Se não fizeram isso, fazem, porque tem uma agência reguladora por trás. Agora vai ser assim para a parte de informação. A empresa vai, a agência que vai ser criada através de uma lei específica, possivelmente quem apresentar para vocês vai falar isso, ela vai chegar na empresa e vai perguntar quem é o responsável pelos dados, como vocês estão gerenciando isso. Todas essas informações, ao meu ver, vai abrir uma gama enorme de serviços para nós todos, né? Bom, pessoal, deixa eu finalizar essa parte aqui e mostrar para vocês aqui uma atividade que é esta parte aqui, ó. Nesse link tem um artigo que está disponível também para vocês, porque é de domínio público. Perdão. Aqui, deixa eu achar, avaliação, sugestão de leitura. É uma sugestão forte, tá? Não é sugestão, é uma obrigatoriedade. Vocês têm duas aqui, obviamente, que eu botei a 27 aqui, eu já botei onde vocês podem pegar o padrão, a 2700 tá domínio público, vocês podem acessar, eu já coloquei. Já mostrei para vocês que é só vocês botarem esse link até a parte de standard, ele vai abrir todas, aqui obviamente só está abrindo a 27, vocês podem procurar outros padrões. Da 27, da família 27 só tem a 27000, não tem outro padrão, tá? Mas caso alguém queira procurar, esse link aqui é disponível do próprio ISO, tá funcionando. Outra sugestão de leitura aqui para vocês, que não é uma sugestão, uma obrigatoriedade, é aqui, ó. O artigo da revista Reciget, tá? É um artigo que descreve a experiência da norma ISO 27001 e 27002 em uma empresa de porte médio. É um artigo de 2015, é um artigo antigo, sim, e, portanto, ainda aplica a norma na sua versão anterior à atual. A do 2015 nem, obviamente, não existia 2017, né? Porque 2017 foi lançado em 2017. Mas é muito interessante do ponto de vista da experiência da implementação de uma norma em um ambiente médio pequeno, de uma empresa com menos de 500 funcionários, tá? Geralmente os relatos que vocês vão encontrar, e eu procurei bastante para achar isso, são em grandes empresas ou mesmo a partir de consultorias especializadas. Aquilo que eu falei, nosso cliente é Ambev, e efetivamente é as lojas americanas, é a Magazine Luiza, tá? São grandes corporações que eu sei que eles têm implementado isso. Aproveita a leitura e tira suas conclusões, o artigo encontra-se em anexo ou no link. Este artigo aqui, eu queria que vocês... Ele não abre, tem que baixar. Eu queria que vocês pegassem esse artigo como a tarefa de vocês e fizessem... Já ouviram falar no que é uma resenha? Sim, né? O que é uma resenha? Galera, vamos acordar? Nunca ouviram falar o que é uma resenha? Já ouvi falar. E o que é, Carlos? É tipo um resumo do resumo, eu acho. Mais ou menos. Fazer uma resenha, tirar os tópicos principais. É um artigo já é algo resumido sobre um determinado enfoque, em que a pessoa tem uma tese, defende uma tese e dá uma contribuição em cima disso. A contribuição desse artigo, pelo título, vocês já viram, é a implementação da 27001 e 002 no viés de uma empresa de pequeno porte. Esse aqui é o objetivo deles. Qual é a resenha? Vocês vão ler efetivamente esse artigo, tá? Ele já é um artigo resumido, tem 10, 12 páginas, né? Boa, a implementação de uma 27001 e 002, na verdade é a 1, porque a 2 eles usaram aquilo que eu falei, tu usa o 2 para implementar o 1, né? Em cima de uma empresa, eles fizeram depois um questionário de avaliação, então eu gostaria que vocês lessem essa experiência, apesar de ser na norma antiga, ela continua com a mesma estrutura, base, para ver como foi relatado essas atividades. Eu achei interessante e foi o único artigo que eu achei de uma empresa pequena. Empresas grandes têm vários vídeos na internet quanto a isso. Então, eu gostaria que vocês sim lessem, agora nós somos 9 horas, qual a ideia do restante da aula de hoje. Primeiro, vocês leem esse artigo, tá? Vou dar um tempo, a gente faz um intervalo, depois vocês vão não ler. Querem trocar ideias? É ideia, não tem problema, eu estou aqui para isso. E depois vocês façam essa resenha, que nada mais é do que um resumo das ideias principais do artigo e das conclusões que vocês tiraram lendo esse artigo. Se é viável, se não é viável, qual a metodologia que eles adotaram. Eles usaram a metodologia de questionários, avaliaram como, eles avaliaram em segmentos, eles avaliaram em toda a empresa, quais os pesos que eles analisaram, para ver como foi feita a experiência deles. Porque isso pode acontecer com vocês.
pode efetivamente as empresas agora começarem a achar as pessoas que fazem ou vão se formar dentro em breve aí em computação para ser os seus DPOs, ou para implementar uma estrutura de uma política, ou para implementar uma certificação em uma determinada ISO. Então, é um pouquinho disso que eu queria, nesta parte da disciplina, mostrar para vocês. Existem os órgãos de normatização, existem as normas, como eu devo encarar essas normas, como eu devo aplicar essas normas, quais são as formas de aplicar. Ah, eu tenho que aplicar, eu não posso pegar uma empresa certificadora? Pode, mas será que toda empresa tem cacife para efetivamente ter uma empresa vir aqui te certificar? Todas as empresas têm o cacife para comprar algum software que vai ajudar o teu DPO vai ter que se resolver. Ah, mas então eu vou aprender tudo que eu tenho que ser para ser DPO? Não, tu vai aprender o que tu tem que estudar para ser aplicado. Tá entendendo, pessoal? É um pouquinho desse aí do fazer que eu estou tentando instigá-los e motivá-los. Entenderam? Pegaram a ideia? Qual é, então? Vocês vão ter, efetivamente, podem ver de novo o videozinho aqui, tira um enfoque comercial do softwarezinho, não me interessa, mas aquilo era para contextualizar um pouco. Querem ter acesso às normas, vocês conseguem, infelizmente eu não consegui ainda disponibilizá-la, já falei para vocês que a 1 e a 2 estão compradas, eles vão mandar, inclusive, para a biblioteca da sede, mas elas estão impressas, né? Então, infelizmente, a gente tem que ir lá para acessar. Como eu falei no início da aula, a Laura, lá da biblioteca, a chefe da biblioteca, me mandou um e-mail hoje dizendo que elas existem fisicamente e já foram adquiridas. Obviamente, tem algumas dessas normas mais antigas na própria internet, de uma forma não muito ortodoxa, né? Eu até olhei os preços, não é uma coisa assim fora do padrão, acho que é menos de 200 a 1 e 250, 270, vocês podem entrar no site da BNT, tem isso. A2. Então, não é uma coisa assim extraordinariamente cara. Não estou dizendo para vocês comprarem, estou dizendo se a empresa quer que implemente, essa é um bom guia. Então, é um pouquinho desta conversa que eu queria nesse primeiro segmento. Finalizo, então, a aula de hoje com a questão de ler esse artigo e fazer a resenha e postar ainda hoje no site da disciplina no Classroom. Depois, eu ainda quero, agora 27, pessoal, está todo mundo aqui. Desculpa a cobrança em aberto, mas tem 3 alunos que não me entregaram ainda enquanto proposta, tá? Vocês, por gentileza, vão lá na questão de entrega de atividades. Não é entrega de atividades. Sugestão de leitura, só um pouquinho. Lista de grupos, tá? Aqui, os que estão em amarelo, não vou constranger ninguém, mas tem 3 pessoas que não me entregaram ainda, eu subentendo que eles vão fazer de forma individual, dão uma olhada nesse PDF, os que estão em amarelo, entrem na sala de dúvida. Qual é a sala de dúvida? Essa sala aqui, e me expliquem o que eles vão entregar efetivamente. Eu já vou deixar aqui preparado, vamos fazer um intervalinho antes, tá? Deixa eu fechar aqui, depois eu vou entrar nessa sala, aqui já estou entrando nela, só entrando sem áudio e vídeo. Depois eu vou entrar lá e eu gostaria que essas 3 pessoas fossem até lá e me dissessem qual o escopo, o assunto, automaticamente eu vou atualizar no PDF. Este assunto tem que ser entregue até domingo, dia 6. Então, depois de vocês lerem o artigo, fizerem a resenha, postarem a resenha que tem que ser postada no Classroom até as 23 horas de hoje, tá certo? Vocês podem pegar o restante da aula para se organizar com o grupo de vocês ou de forma individual para finalizar. Quem não finalizou ainda, eu vi que ninguém entregou, que não era para entregar até domingo, que ninguém havia entregue ainda a atividade. Então, eu vou deixar também o restante da aula depois, evidentemente, ninguém entregou, depois que vocês fizerem resenha e lerem o artigo para usar o restante da nossa aula de hoje nesse contexto. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Pai, estou gravando ainda tudo isso aí, deixa eu tirar aqui. Alguma dúvida, gente? Era para gravar só parte da aula, né? Mas agora vai ficar enorme.